Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é extremamente prático. A questão do segundo casamento. A ideia é a seguinte: eu me casei com alguém, não deu certo o casamento, nos divorciamos. Fazer o quê, né? Posso me casar de novo segundo as Escrituras? Bem, aí, explicitamente, de forma clara, cristalina, a Bíblia autoriza o segundo casamento em caso de viuvez. E assim mesmo, olhe lá, se a pessoa não for pastor para alguns grupos, né? Porque Paulo fala marido de uma só mulher. Eu conheço muitos intérpretes da Bíblia que dizem que o pastor, mesmo que ficar viúvo, não pode casar de novo, porque aí ele deixa de ser marido de uma só mulher. Muitos pastores pensam assim. Eu não sei. Mas e quem não é pastor? Pode se casar de novo quando ficar viúvo? Pode. A Bíblia autoriza. Claramente. Mas só em caso de viuvez? E se houve traição? Bem, alguns irmãos e irmãs dizem que sim. Não, em caso de traição pode casar de novo porque o divórcio está autorizado. Peraí, calma lá. O divórcio está autorizado? Não sei. Permitido, tolerado, vá lá. Nos textos dos evangelhos nós encontramos base para que o casamento onde houve a traição se desfaça. Mas onde é que está a autorização de Jesus ou dos apóstolos para um outro casamento? Essa é a questão que é controvertida. E se o divórcio se der por outras razões que não a traição? Violência doméstica, vagabundice do marido que não quer saber de nada, não quer trabalhar e a família começa a passar fome, né? A esposa tem que continuar casada com ele, ou ela pode mandar ele procurar trabalho, né? Ou então, por incompatibilidade de gêneros, se continuarem casados vão acabar se matando. Quando o divórcio acontece por razões que não estão ligadas diretamente à traição, os divorciados podem se casar outra vez? A Bíblia autoriza ou não? Devem continuar divorciados. O que é que você entende disso e por quê? E como você orienta os casais que você conhece? Porque, infelizmente, o que não falta nas nossas igrejas é gente cujo primeiro casamento fracassou, não deu certo e terminou. E aí? O que fazer com esses irmãos e irmãs? Eles podem ou não se casar de novo? E se já tiverem se casado? Esse casamento é válido diante de Deus? Está no ar? O Vejam Só. Olá! Com alegria começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para você. Então vote na enquete postada no vejamsó.com.br. Pois muito bem, o assunto de hoje é recorrente no programa, eu reconheço, porém muito solicitado. Muito solicitado. Já faz um tempo que nós não abordamos a questão do divórcio entre cristãos e muito mais tempo em que não abordamos a questão do segundo casamento. Em que circunstâncias a Bíblia apoiaria um segundo casamento? É isso que nós vamos conversar e com muita alegria recebemos mais uma vez a pastora Silvia Pietro Paolo Marinho, que é ministra da Igreja Comunidade Cristã Plenitude e parceira do programa Vejam Só. Paz e graça, pastora Silvia, muito obrigado por ter voltado. Paz e graça, pastora, é sempre um prazer estar aqui. Tudo em paz? Tudo em paz. Onde fica a Comunidade Cristã Plenitude? Estrada das Lágrimas, número 4159, São João Clímaco, Ponte Preta. Pertinho da Ponte Preta lá. É na Ponte Preta mesmo. É na própria, né? É. Na própria Ponte Preta. É fácil de estacionar lá, irmão? É fácil, sim, né? Em frente da igreja tem um bom espaço, né? É para se estacionar, é fácil, sim, não é difícil, não. É que o sogro do meu filho mora em São Caetano e quando eu vou para lá, eu passo na porta, né? Fala, qualquer hora eu vou dar uma parada aqui. Só fala, né, pastor? Nunca para, né? Mas eu vou parar, qualquer hora eu vou fazer uma surpresa lá. Vamos ver. Ainda mais que eu fiquei sabendo que a sua igreja tem um negócio muito interessante. Não vou contar o que. Pode contar. Não vou falar. Deixa quieto.
Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do outro lado, outro parceiro do programa Vejam Só, de longa data, pastor Marcos Antônio da Silva, ministro do Templo Batista de Indianópolis. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. É uma alegria estarmos com todos os nossos telespectadores aqui nessa noite. E a gente espera, de alguma forma, podermos acrescentar e edificar os nossos irmãos que nos assistem. O Templo Batista de Indianópolis, por que ele tem esse nome, né? Eu nunca perguntei para o senhor. Normalmente tem igreja e tal. Como a igreja foi fundada por um missionário americano, o pastor Thomas, então é muito comum nos Estados Unidos fazer essa distinção. Eles entendem que igrejas são pessoas e o espaço físico é só um templo. Então eles, querendo, vamos dizer assim, no objetivo de ser preciosos, né, na questão, então o lugar é templo, as pessoas são a igreja. Por isso, Templo Batista de Indianópolis. Que legal. E o pastor está bem? Está bem, recuperado da cirurgia, ativo e atuante. Ósculo santo para o pastor Thomas Gilmer, que já esteve no programa algumas vezes. Está assistindo a gente agora. Ah, com certeza, ele não perde. O pastor Thomas é realmente uma figuraça. E um homem de Deus responsável pela evangelização e conversão de centenas de pessoas. É um exemplo para nós. E ele é adepto do evangelismo pessoal, né? Muito atuante. Muito atuante. Se você tiver uma pessoa que Eu conheço várias pessoas que se converteram porque foram evangelizadas pessoalmente por ele. Se você tiver uma pessoa perto de morrer, entregue o ofício a ele. É uma benção, é uma benção. Amém. O pastor, e onde fica o Templo Batista de Indianópolis? Alameda dos Jurupis, 1270, fica ali bem próximo ao Shopping Ibirapuera, né? Se você está no Shopping Ibirapuera, à frente é Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, as costas, Alameda dos Jurupis. Passou o shopping, segunda quadra, 1270. Quero aproveitar, Cocarelli, se você permite. Claro. Nesse fim de semana nós temos a nossa conferência missionária, né? Vai estar conosco o pastor lá da Primeira Igreja Batista de Atibaia, e vamos ter no sábado a nossa Festa das Nações. Além do culto abençoado, a palavra abençoada, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco das comidas típicas de cada um dos países, né? E vai ser um prazer receber os nossos irmãos lá. 19 horas é o nosso encontro. Muito obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou e que coloca o tema em pauta. Vejam só. Se você é líder na igreja, já deve ter sofrido com o problema de um casal cristão que não consegue mais viver junto, mesmo sem ter havido adultério, e que acaba se separando. Depois, um dos dois começa a namorar e às vezes até pede para o pastor celebrar o casamento, inclusive para a igreja ceder o templo. O que devemos fazer nessas situações? Aquele divórcio foi lícito? E este novo casamento é permitido pela palavra de Deus ou é um ato pecaminoso? Esse é um debate muito antigo na história da igreja, com diversos argumentos e muitas propostas de interpretação dos textos bíblicos. Por isso, queremos retomar essa questão com a seguinte pergunta: a Bíblia não apoia o segundo casamento apenas em caso de viuvez? Nosso objetivo, não apenas hoje, mas em todos os nossos debates, é apresentar a opinião de alguns estudiosos contemporâneos sobre o assunto e propor uma resposta bíblica, visando, em todas as oportunidades, refletir a justiça e a graça que há no Evangelho de Cristo. Então, para começar, vamos direto ao versículo, pelo menos um deles, que dá base para afirmarmos que a ideia defendida pela Bíblia é que segundo casamento só pode acontecer com o falecimento de um dos cônjuges. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Primeira observação a ser feita:
todos os estudiosos afirmam que, apesar do texto falar da mulher, a instrução do apóstolo serve para o homem também. Esse pensamento do segundo casamento, apenas em caso de viuvez, é reforçado pelo próprio Jesus, no famoso texto de Mateus 19. Ao responder uma provocação dos fariseus sobre a questão do divórcio, o mestre foi muito claro ao dizer que o plano de Deus é que o divórcio nunca aconteça, nem no caso de adultério. Vamos ler a opinião de Jesus sobre a questão. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Alguns teólogos, então, afirmam que não existe previsão na Bíblia para o segundo casamento. Ainda que o divórcio aconteça, não deve existir um segundo casamento. Esse grupo talvez não seja a maioria. Inclusive, alguns afirmam ser essa uma posição muito radical e contrária ao que a Bíblia diz sobre o assunto. Dentro do grupo que defende a possibilidade de um segundo casamento, temos muita divergência sobre os motivos desse divórcio e em quais casos o segundo casamento seria permitido. Fazer uma análise sobre todas essas possibilidades levantadas seria praticamente impossível. Seria praticamente impossível analisar e desenvolver todas as possibilidades que são levantadas pelos estudiosos. Porém, no nosso debate de hoje, o mais importante é analisar a posição daqueles que não aceitam a possibilidade de um segundo casamento, com exceção, é claro, do caso de viuvez. Bom, feita essa rápida introdução, vamos para o nosso debate. Fique bem ligado, nós já estamos no ar. Pastor, antes de a gente começar o debate, o senhor ficou devendo o nome do preletor do evento. Uma pequena falha. É o nosso amigo e companheiro de ministério, pastor Mendes, pastor experiente. Deus tem dado a graça a ele de fazer um grande ministério, um grande trabalho. Amém. Pastora Pietro Paulo Marinho, pastora Silvia, parceirona do programa. Vamos lá. Como é que a senhora responde à pergunta tema? A Bíblia não apoia o novo casamento, exceto em caso de viuvez? Não apoia. Né? Apoiar só em caso de viuvez. Porque tá bem claro que a mulher, enquanto casada com o marido enquanto casado com a esposa, eles são ligados, né? Pela lei. Então, a partir do momento que a esposa fica viúva, então ela pode se casar novamente, contanto que seja no Senhor. Né? Também não é para sair casando, né, com qualquer um. Então, apoiar, que a Bíblia deixa claro, é só esse caso. Agora, existem algumas outras situações, né, que a palavra do Senhor também diz, de pessoas que casaram-se quando a pessoa se casaram antes da conversão, e então um só se converteu, o outro não, e daí a palavra diz: se aquele que é incrédulo consente em coabitar junto, então permaneça casado. Se não, a pessoa pode até se separar, o crente no caso, né? Tanto a mulher quanto o homem. Ele pode até se separar, mas não dá apoio para o novo casamento. Existe, né, uma outra situação que diz em relação ao adultério, que eu acredito que é nisso que nós vamos debater mais, né? E em relação ao adultério, quando acontece o adultério, não há apoio bíblico, mas existe uma margem para a interpretação. Se pode se casar ou não. Muito obrigado, pastora. Tem algumas questões para a senhora depois, mas antes a gente vai ouvir o pastor Marcos Antônio da Silva, do Templo Batista de Indianópolis. Mesma pergunta, pastor. Nós cremos que o princípio bíblico para o matrimônio é um princípio de preservação. A Bíblia trabalha na questão
do casamento, no objetivo de preservar a união. A questão que abre-se exceção é a questão de Mateus capítulo 19, quando a palavra nem é adultério, é fornicação. Não é? No caso de fornicação, a pessoa poderia repudiar a sua esposa e casar-se com outra. Afora a fornicação, não existe nenhum versículo ou nenhuma passagem bíblica que, de alguma forma, traz um apoio a um segundo casamento. A questão que às vezes se discute é a visão que hoje nós devemos ter dentro dessa realidade chamada graça. Na lei, a questão era muito prática. O adúltero era punido com morte, a vítima se tornava viúva, logo estava aberto a um segundo casamento. No período da graça, você não tem a punição com a morte do adúltero. Então você tem a exortação ao perdão, à reconciliação. E esta é a grande dificuldade de se lidar. Mas é uma questão que merece ser debatida em função de que o divórcio tem sido muito banalizado e as pessoas têm se separado por N motivos. Se a questão fosse discutir fornicação, adultério, ela estaria bem resumida, mas hoje, incompatibilidade de gênio, deixou de amar, não é? Brigas. Hoje, as separações, existem N motivos que estão sendo usados para justificar. E é muito importante a gente, como cristãos, entender o que Deus apoia, o que Deus não apoia, porque por que isso é importante? Aquilo que não é apoiado pela Bíblia é pecado, é contra Deus. Então, é importante que a gente tenha paz em relação às atitudes que a gente tem, sobretudo paz com Deus. Eu sempre pratico esse princípio. Paz com Deus, se possível com os homens, né? Às vezes não é possível com os homens, mas precisamos ter paz com Deus. Muito bem. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito? Na página do programa na internet, você tem uma pergunta. Vejam só.com.br. Vamos lá? Vamos para a nossa pergunta? O cristão pode se casar 2 vezes? Primeira resposta. Sim, em caso de viuvez. Então, morreu o cônjuge, o outro casa. Até porque viúva é quem morreu, né? Segunda resposta. Sim, em caso de adultério. Se for por adultério, acabou o casamento, a parte inocente vai ficar mutilada? Não, casa de novo. Terceira resposta. Sim, em caso de divórcio por qualquer motivo. Ou seja, a Bíblia não condena o divorciado a se casar outra vez. Porque se ele não se casar de novo, ele já errou a primeira e vai continuar errando aí, adoidado, né? Você entendeu? Quarta resposta. Não. Casamento é só uma vez. Casou, acabou. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Essas são as alternativas. Você escolhe a que mais se aproxima da sua resposta e você vai concorrer a esse guia prático para cerimônias religiosas do pastor Eli Bento Correia. Está aqui, esse é o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Está aí. Por falar em Agrade, anota o telefone e amanhã você liga para a Agrade para se informar sobre os cursos novos. Olha só, eu estou aqui com um panfleto, só aqui tem 5 cursos novos, novidades para o ano que vem. Panorama Bíblico, em um ano você vai estudar livro por livro, a história, a autoria, a literatura, a mensagem e as características essenciais de cada livro da Bíblia, dos 66. Ainda com uma passagenzinha pelos apócrifos, para matar a curiosidade, né? Outro curso, preparando professores para ensinar a Bíblia. Olha que legal, né? O pessoal da escola dominical da sua igreja, das células e tal, a Agrade tem um curso bem focado, eu acho que é de um semestre só, aqui não diz, 1 ou 2 no máximo, e essas pessoas vão ser treinadas para ensinar a Bíblia.
visitando enfermos e consolando pessoas enlutadas. Sensacional, esse curso é ótimo, né? Para pessoas que têm tempo disponível e vocação para evangelismo. Vão visitar o hospital, vão visitar cemitérios, chega lá no velório, né? Oferece uma palavra de consolo. Muita gente quer fazer isso e não tem sabedoria, não sabe fazer, mas a Agrade vai treinar você para fazê-lo. História das reformas protestantes, né? Já que agora, dia 31, nós vamos ter os 500 anos da Reforma. Então, quem quiser estudar o período das reformas, olha só, começa com os pré-reformadores, passando por Lutero, Calvino, Zwinglio, as diversas reformas e terminando com a reforma na Inglaterra, né? Sensacional esse curso, é um semestre só. Ministério de Louvor, História, Requisitos, Cuidados e Estudos de Casos. Não é para ensinar a cantar, tem o curso de canto, tem o curso de música, tem o curso de violino, tem o curso de teclado. Esse aqui é para quem ministra o louvor, tá? Curso específico para isso, aliás, extremamente necessário, né? Parabéns à Agrade pelos cursos novos. 3115-0819 é o telefone para você ligar e se informar sobre as novidades da Academia Teológica da Graça de Deus. E por falar em novidade, tem novidade no blog, no meu blog, hebercocarelli.blogspot.com.br. Tanto no blog quanto no Facebook tem lá uma chamada para resposta que estavam me cobrando, infelizmente, há uma semana, que a gente vem sendo bombardeado aí com críticas absurdas contra o programa, contra a emissora, contra mim. E eu aguardava a sabedoria de Deus, né? Porque se eu fosse responder por mim, a resposta ia ser bem diferente. E também o aval do departamento jurídico da nossa emissora. Eles me deram o aval hoje, eu publiquei hoje à tarde a resposta e dei o assunto por encerrado com uma exortação bíblica do apóstolo Paulo. Tem outros versículos lá na minha resposta, você pode conferir, mas lá está escrito que ao homem faccioso, depois de uma ou duas advertências, evita-o. É o que eu vou fazer. Aquilo que eu tinha que esclarecer está devidamente esclarecido. As acusações estão sendo tratadas pelo departamento jurídico, as pessoas envolvidas, a gente tem o nome delas e tudo mais, vão responder e tal, e então acabou. Tá bom? Esse assunto morreu. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. No melhor momento, é hora de falarmos do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Antes, um aviso muito importante. No dia 31 de outubro, o aniversário dos 500 anos da Reforma, nós teremos um evento muito importante, uma celebração muito legal lá em São Caetano do Sul, na primeira igreja batista de São Caetano, na rua Amazonas 875. O Conselho de Pastores da cidade de São Caetano vai se reunir para celebrar os 500 anos da Reforma às 19h30, no dia 31, né, terça-feira, lá na primeira igreja, rua Amazonas 875. E também aqui em São Paulo, na rua Nestor Pestana, na Catedral Evangélica, também haverá um evento celebrando os 500 anos da Reforma, também no dia 31. E nesse dia 31, às 11h35 da noite, teremos a exibição de um Vejam Só especial, já foi gravado, com a presença da maior autoridade em história da igreja brasileira, né? A maior autoridade brasileira da história da igreja, e também com uma autoridade em luteranismo, Dr. Ernie Seibert, para contar os bastidores da reforma. E você vai ver algumas coisas muito interessantes a respeito do que aconteceu há 500 anos atrás, tá bom? Vamos lá, vamos ver as fotografias. Hoje nós temos, a primeira foto vem lá de Goiânia, em Goiás, é o Paulo Ferreira, que assiste ao programa. Deus te abençoe, Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço ao povo de Goiânia. Agora a gente vai lá para Muriaé, né? Cidade parceira do programa Vejam Só, graças ao pastor Oséias, lá da Igreja Metodista. Mas quem está assistindo ao programa lá é o pastor Abel e a esposa Lúcia.
são lá de Muriaé, nas Minas Gerais. Um ósculo santo para vocês. Vamos para Maceió, lá nas Alagoas. Lucas Silva, assiste ao Vejam Só lá. Muito obrigado, Lucas, pela sua audiência. Não conheço ainda Alagoas. Em Curitiba, capital moral do Brasil e capital do Paraná, nós temos a Ana Cleide e o Deolir Daguete, que assistem ao Vejam Só juntos. Valeu, Deolir. Onde sua mãe estava quando te deu esse nome, hein, irmão? E a Ana Cleide. Casal simpaticíssimo. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência dos irmãos. E em São Mateus, em São Paulo, não sei se é na cidade de São Mateus ou no bairro de São Mateus, a Ruth Mendes Valdagno, que assiste ao programa. Oi, Ruth. Se você estiver aqui na capital e quiser vir assistir a gravação do programa, é só entrar no facebook.com/programa Vejam Só e combinar os detalhes, tá bom? Aliás, quem que for postar a foto, use esse recurso, tá? facebook.com/programa Vejam Só. Em dezembro nós vamos sortear uma série de presentes para a foto premiada dia 22 de dezembro. A Bíblia com as anotações do missionário R.R. Soares e mais toda a coleção completa, os 9 livros do pastor A.W. Tozer, reeditados de forma muito bonita, muito rica pela Graça Editorial. Os escritos de Tozer são extremamente atuais, embora ele tenha falecido no final dos anos 60 do século passado. Mas eu estou lendo os livros dele e me surpreendo com a atualidade das críticas que ele faz e principalmente com a acuidade dos ensinamentos bíblicos que ele levanta nos livros. Vale realmente muito a pena. Todo pastor tinha que ler os livros do Tozer. Bom, vamos lá. Pastora Silvia, a senhora falou que a Bíblia só apoia o casamento em caso de viuvez. Então, se eu estiver casado com uma mulher que não é crente, e eu também não era, aí só eu me converto, e ela não se converte. Aliás, eu pastorei um rapaz assim, né? A esposa reclamava que ele mudou muito depois do casamento, depois da conversão. Eu falei, mas ele traía você, irmã. Ah, mas não faz mal. Ele agora está muito chato, só fala de Bíblia, eu quero meu marido de volta. Né? Mais ou menos de volta, porque se traía ela, né? Então, mas enfim. Mais ou menos, né? Ele era mais divertido quando era ímpio. Nossa. Então tá bom. Ela não se converteu. Se ela quiser, a Bíblia autoriza, a senhora mencionou isso, ela pode ir embora e o crente fica livre, mas não pode se casar de novo? Ele vai ter que ficar solteiro pro resto da vida? Então, pastor, é assim, aí é a interpretação mesmo, né? Então, vou falar o que eu creio, né? A palavra do Senhor diz, em Malaquias, que ele odeia o divórcio. A palavra do Senhor diz que enquanto o casal, eles estão vivos, eles estão ligados. E depois eu vou entrar numa outra parte que eu creio que eu vou ter oportunidade. Então, mas se os dois são incrédulos e um se converte e aquele que não se converteu repudia, né? Eu não quero você por causa da sua fé. Eu não desejo você por causa da sua fé. E daí a Bíblia diz que essa pessoa está livre, que não é para ficar debaixo de servidão. Então, a Bíblia está dizendo que ela está livre. Em algum momento a Bíblia diz, então se case? Não, a Bíblia não diz. Mas nós subentendemos, isso é uma questão de interpretação, né? Nós subentendemos que aquele que foi embora, aquele que repudiou, ele não conhece o Senhor, ele não é nascido de novo, não. Mas esse agora que foi repudiado e a Bíblia diz que ele está livre, então tudo se fez novo. Então nós podemos interpretar que sim, que ele poderia se casar, já que realmente ele foi repudiado. Não quer dizer, pastor, que todos os casos que aconteça isso é uma verdade. Eu acredito que eu já tive até uma oportunidade de falar aqui, que já falaram para mim
eu não vejo a hora que o meu marido me traia para eu largar dele e ficar livre. Então, isso para mim, a pessoa não está livre. Então, não quer dizer que um marido incrédulo ou uma esposa incrédula que repudia outro porque é cristão, que todos os casos é realmente assim. Pode não ser. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher santa santifica o marido. Que o marido santo santifica a mulher. Então, eu acredito que é o que o pastor disse, existe uma banalização, né? Assim, é mais fácil falar, né? Me repudiou porque eu sou crente, né? Às vezes, é um péssimo crente. Dentro de casa, é um terror. E daí a desculpa é que foi repudiado porque é crente. Mas eu entendo que quando nós somos crentes, nós somos melhores do que nós éramos. Deveríamos ser. Então, não era para essa pessoa repudiar, já que a palavra diz isso, que a mulher santa santifica o marido. Mas pode ser também que existam pessoas que não queiram, que eu conheço, pastor, pessoas que falam, eu não quero Jesus, eu não quero. Você explica tudo, você ensina, às vezes no leito de morte, e a pessoa diz, eu não quero. Então tem gente que realmente não quer, né? Fazer o quê? E aí, pastor, é assim mesmo? Quem casou com um cônjuge incrédulo e o cônjuge incrédulo vai embora, segundo 1 Coríntios 7, o crente pode casar de novo? Eu creio que a lei do casamento, ela não foi feita necessariamente para o cristão, ela é universal. A instituição casamento, o princípio do casamento, não é uma lei que foi instituída para o crente, mas é uma lei que foi instituída para a família. Lá no princípio, quando Deus criou Adão, quando Deus criou a Eva, ele organizou uma família, ele uniu um homem a uma mulher. Então, ele instituiu a família. Então, a lei é para instituição família. Não é uma lei que ela diz respeito ao crente. Não existe, ao meu ver, biblicamente, uma lei para o cristão e uma lei para o não cristão. A lei de Deus é a mesma. Nós podemos nos identificar com ela ou nós podemos não nos identificarmos com ela. Então, o princípio do casamento e o princípio de que o casamento é até que a morte o separe, é um princípio universal. Então, se o princípio é universal, de um casamento até que a morte o separe, essa questão do descrente casado com crente e houver uma separação, o princípio é o mesmo. Ele se aplica também a essa questão, como se fossem também, como se fosse dois incrédulos ou dois crentes, ou seja, a universalidade, o princípio da universalidade. O princípio do que Deus instituiu para o casamento é que as pessoas estejam unidas, elas deixarão o pai e a mãe e se unir-se ao cônjuge e tornar-se-ão uma só carne. E a Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque nessa palavra, o que Deus uniu, existe muitas pessoas que dizem assim, mas e se Deus não nos uniu? Se foi uma união meramente emocional, meramente causuística ou circunstancial, e se Deus não uniu? Essa questão, o termo aqui, Deus uniu, não é um termo, Deus uniu no sentido espiritual, é um sentido institucional. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher e uniu esses dois pelos laços do matrimônio. E esses laços do matrimônio só podem ser dissolvidos na questão quando houver a morte. Então, Deus, a palavra de Deus, ela trabalha, conspira a favor da família. Então, é como a gente vai ver nessa discussão de Mateus capítulo 19, que vai apontar para Deuteronômio capítulo 24, nós sabemos muito bem, Deuteronômio capítulo 24, já existia a lei que tratava a questão do adultério. A questão do adultério na lei de Moisés era tratado com apedrejamento. A questão de adultério não era tratado com lei de divórcio. No texto de Deuteronômio capítulo 24, se ele descobrir contaminação, se ele descobrir que ela era uma mulher impura, que não era virgem no momento do casamento, ele pode
repudiá-la. Porque se a contaminação é adultério, a lei dizia ao contrário, a lei dizia apedrejamento. Então, a questão na Bíblia é muito bem definida e muito bem clara. Agora, existe hoje linhas teológicas que estão partindo por uma visão muito complexa, que é a questão de que o divórcio é cultural. Moisés decidiu daquela forma, Paulo decidiu dessa forma, e nós, como igreja no tempo presente, vamos decidir da forma que nos for mais conveniente. Eu não creio dessa forma. A lei do casamento não veio com Moisés, ela veio lá do Jardim do Éden, quando Deus instituiu a família, e esse princípio deve perpetuar enquanto o homem e a mulher existir no plano terreno. No céu não vai ter casamento. Então, não? Não se casarão e não se darão em casamento. Né? Tá. Bom, pastora Pietro Paulo, e no caso de traição? Então vamos pensar assim, tem uma família, tal, né? Que o marido traiu a mulher. Quase nunca acontece isso. Então, o marido traiu a mulher. Aí a esposa não consegue conviver com essa ideia, não consegue mais confiar nele. Não é incomum também, né? Que ela se sinta suja se ele tocar nela e tal. Então não tem mais como continuar casada, então vai o divórcio. Ela pode casar de novo? Ela, a mulher? Ela. Então, pastor, em cima desse texto mesmo, né, de Mateus 19:9, que é o único texto que eu acredito que dê alguma abertura para isso, né? Eu vou até abri-lo porque é melhor, né? Claro. Então, eu não vou ler inteiro, né? Mas no 7º diz assim, eles estão falando a respeito de ser repudiada ou não, né? E daí o Senhor Jesus começa a responder e ele fala, né? Olha, Moisés dava carta de divórcio, mas no princípio não era assim, que o pastor disse agora, né? No princípio não era assim. Então, ele vem falando. Aí no 7, eles dizem assim, aí eles perguntaram, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu ele, Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, né? E daí a gente pode entender como o fruto do Espírito que hoje nós temos mesmo, que nós temos que ser mais maleáveis, mais equilibrados, enfim, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e daí eu creio que se abre assim um parênteses, né? Que nós podemos, que é uma questão de interpretação mesmo do que a pessoa crê, né? Então ele diz assim: a não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Então ele fala da prostituição, então ele continua a falar casar com outra. Não é isso, pastor? Então ele está dizendo, a não ser por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Então, me parece, né, que é o que nós cremos, que então está dizendo que se houver prostituição, né, seria ótimo se ele perdoasse? Seria, eu concordo que seria ótimo. Seria ótimo se ela perdoasse? Seria. Mas eu creio que a palavra dá uma abertura que então pode se casar novamente. E por quê, pastor? Assim, né? Eu vou falar assim o que eu creio. Porque existe uma quebra da aliança, né? E eu sinceramente eu creio nisso, né? Eu creio que o que Deus uniu, o homem não separa, mas em Malaquias vai falar, quando o Senhor fala que ele odeia o divórcio, ele fala um pouco antes, né? Porque eu fui testemunha do relacionamento de vocês, né? Então, eu creio que se houve essa quebra de aliança, se realmente aconteceu essa quebra de aliança, a aliança foi partida e não foi por culpa da pessoa, não foi mesmo por culpa da pessoa,
Então, em cima desse texto, eu creio que ela pode se casar novamente. Eu creio nisso. Tá bom. E o senhor, pastor? Há duas palavras no texto e elas são bem distintas. Mateus 19? Mateus 19. A primeira palavra é prostituição ou fornicação e a outra palavra é adultério. A gente sabe muito bem que uma pessoa que se relaciona sexualmente com a outra pessoa estando casado, ela não pratica prostituição, ela pratica adultério. Todo ato de imoralidade feita no ambiente do casamento com outra pessoa, e aqui eu só estou reforçando, não o cônjuge, é adultério. E a palavra usada aqui não é adultério, é prostituição. E o casar-se com outra vira adultério. Observa o texto. A não ser por fornicação. E se casar com outro, não sendo por fornicação, comete adultério. O que é adultério? Relacionamento sexual por uma pessoa casada com outra pessoa que não a sua esposa. Então, uma prostituta, ou seja, uma mulher que pratica o pecado da prostituição, é uma mulher que se relaciona com outros homens, ou um homem que se relaciona com outras mulheres não sendo casado, ele não está adulterando, ele está se prostituindo. Por isso, o termo prostituição. Agora, quando uma pessoa é casada, ele se relaciona com outras pessoas, ele é adúltero, ele não está praticando prostituição, ele está praticando adultério. Por isso, quando a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo de número 24, que é a referência que os fariseus estão usando para procurar de Jesus, e certamente a intenção era provar, tentar Jesus nessa questão. Lá em Deuteronômio capítulo 24 e versículo de número 1, olha lá a referência que eles estão usando. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio. Nós vamos ver que Mateus 19 vai ser repetido em Marcos capítulo 10. Em Marcos capítulo 10 não aparece essa possibilidade. Em Marcos capítulo 10 diz se divorciar e casar com outra, adultério. Lá não aparece fornicação, só aparece essa questão só aparece em Mateus, tomando por base Deuteronômio capítulo 24. Nós sabemos que culturalmente e historicamente, principalmente o povo oriental, existia muito o que é chamado teste do lençol. Ou seja, o homem, quando casava-se com a mulher, ele requeria-se dela que ela fosse virgem. E se ela não fosse virgem, ele tinha por direito, inclusive, repudiá-la, porque era direito dele que ela fosse virgem. Tanto é que na lei judaica, inclusive, porque o casamento não se dava simplesmente na cerimônia, o casamento já era um contrato celebrado muito anteriormente, até mesmo pelos pais. E era como Maria e José, né? Era dever do pai preservar a moça para o casamento. Tanto é que essa questão do casamento, ela é um tipo de uma figura que ilustra a questão de Cristo e a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja sem mácula e sem ruga. É uma alusão a essa cultura judaica, essa cultura oriental, onde se requer da mulher a virgindade e, se ela não existir, há o direito ao repúdio. Tanto é que aquilo que a irmã está citando, a questão de Maria e José. Quando José descobriu que Maria estava grávida, o que ele pensou? Vou deixá-la secretamente. Havia sim o casamento, mas não havia a consumação do casamento. E ele tinha pleno direito de repudiar. Não era ilegal essa situação. Então, a questão de Mateus capítulo 19 é uma questão
que diz respeito, ao meu ver, e analisando à luz da cultura, à luz da história, né, à luz até de Deuteronômio capítulo 24, é a questão da virgindade requerida para a noiva no casamento. Então, se essa é uma questão, e aqui é uma discussão, é porque a palavra aqui, porneia, diz respeito a qualquer tipo de ato imoral, não está limitado a um ato, é uma palavra universal. Mas, no contexto, a gente entende claramente que está sendo usada duas palavras distintas. Ele podia usar aqui a primeira palavra, adultério também. Aquele que adulterar pode romper, se o seu companheiro adulterar, mas ele não usa a palavra adultério, ele usa fornicação. E só aparece em Mateus e não aparece em Marcos capítulo 10, que é a repetição do texto. Lá para Deuteronômio capítulo 24, mais uma vez usando a Bíblia para explicar a própria Bíblia. A questão era encontrar nela algo inconveniente. O que era algo inconveniente que ele podia encontrar na sua esposa? Imoralidade. Ela não era virgem. Então, se ele descobrisse isso, ele podia repudiar a sua esposa e dava carta de divórcio. Porque a fornicação, ou seja, a prostituição, não era punida com morte, mas o adultério era. A quebra de aliança era punido com morte. Existia prostituição, a gente sabe de relatos de prostituição no Velho Testamento, e não havia punição com morte, mas o adultério era punido com morte. Vamos ver como é que ficam, então, no próximo bloco, os casais que se divorciaram e se casaram de novo, como é que Deus os enxerga, como é que Deus os vê, e não necessariamente no segundo casamento por causa de traição. A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E nós temos agora a opinião dos entrevistados do Zeca a respeito do tema que nós estamos discutindo. Vamos ouvir, e eu tenho outras perguntas aqui para os nossos convidados também. Vamos lá. Na sua opinião, a Bíblia não apoia o segundo casamento? Só quando em caso de viuvez que ela apoia? A gente vê que a Bíblia, na lei, tinha isso daí que só após um dos cônjuges falecer, né? Então, a Bíblia, no pé da letra, é isso daí. Não proíbe. Porque a Bíblia diz que depois do divórcio, depois que é traído, pode ter o divórcio, né? Mas proibir não proíbe. Esse é o tipo de pergunta complicadíssima. Eu tenho uma teologia fechada, eu fico com a viuvez apenas. Se a gente observar, com respeito a Salomão, você tem Salomão julgando o caso de 2 prostitutas. E a lei de Israel dizia que as prostitutas deveriam morrer. Então eu creio, eu volto a dizer, a Bíblia é o ideal. Agora a realidade da vida das pessoas, nós queremos julgar, fica muito difícil. Tá bom. Então fica difícil. Pronto. Bem, então algumas pessoas se posicionaram e tal. Vamos lá. Pastora, vamos imaginar o seguinte. Antes da sua pergunta, eu posso falar só um pouquinho do bloco anterior? Claro. Rapidamente? Então, o pastor fez umas considerações, né? E eu acredito que é interpretação mesmo. Isso existe no nosso meio, né, pastor? Né? Existem as linhas teológicas de interpretação, né? Mas nesse caso de Mateus 19:9, que vai falar de prostituição e vai falar de adultério, né? E o pastor comentou a respeito da fornicação. O adultério vem do adulterar, né? Uma coisa que não é legítima, né? É adulterado, não era aquilo e foi adulterado, né? O adultério. Mas tanto a prostituição quanto a fornicação são atos sexuais ilícitos. Certo. Claro que nós, pelo menos, né? Se você for olhar no dicionário, eles não fazem muita distinção, né? Nós fazemos essa distinção, né? Então nós falamos de fornicação mesmo, o sexo
entre pessoas que não se casaram, né? Tal. A prostituição não é só a prostituição como trabalho, né? Como existe, né? A venda do corpo em troca de dinheiro, né? Então, é um ato sexual onde você está se prostituindo por alguma coisa. Então, você pode não estar com seu marido, você está se prostituindo com outro homem e tal. Então, nesse texto, né, eu creio nisso, e eu acho importante eu falar porque é o que nós cremos e nós pregamos, né? Nesse texto de 19:9, quando diz, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, me parece uma continuação do texto. Não é esse assunto, ponto, nós falamos de quem se prostituiu, de quem, né? E agora nós vamos falar de casamento, me parece uma continuação do texto, né? Mas foram usadas palavras diferentes. Mas, às vezes, são usadas palavras diferentes, né? Eu não me lembro a referência, que o senhor já percebeu que eu sou péssimo em referência, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, que rebeldia é a mesma coisa que pecado de feitiçaria. Então, a rebeldia é uma coisa, a feitiçaria é outra. Mas, em um momento, elas se tornam a mesma coisa, né? E em Deuteronômio 24, né, que o pastor disse, eu creio nisso, né, que realmente possa ter sido isso, mas o que eu acho interessante é que no capítulo 1 fala, na minha versão diz assim, né, se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela e depois deixar de lhe agradar, e depois, né, deixar de lhe agradar por ele ter achado nela qualquer coisa indecente, né, então, depois, não me parece que isso era realmente legítimo, né? Meu pai é italiano, o senhor sabe, falou que na Itália, na época dele, era assim ainda, o lençol ficava lá tal, né? Mas, continuando, então, pode ser esse caso dela não ser mais virgem? Pode, mas olha que interessante no verso 2 e 3. Se uma vez saída da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a aborrecer... Então, nesse caso, já não seria mais por causa do lençol com sangue, porque já não era mais o caso. E este também aborrecer, escrevendo-lhe uma carta de divórcio, lhe a der na mão e despedir da sua casa, ou este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, e eu acho muito interessante o verso 4, então o seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la. Então, eu entendo nesse texto, né, que houve uma quebra de aliança, porque se não houvesse, se ela permanecesse mulher daquele homem, ele poderia voltar, ela poderia voltar, né? Então, eu sei que é uma interpretação, eu sei, mas existe essa possibilidade, né, pastor? Como em vários assuntos bíblicos, né? Claro. Nós temos a questão aí de Deuteronômio 24... é que a gente claramente tem na lei a questão como se era tratado o adultério. Não, isso a gente, é claro, o adultério na lei de Moisés não era tratado dessa forma. Porque se aqui é adultério, então existem duas formas na lei de se tratar adultério. Ou seja, o homem tolera o adultério e manda a mulher embora e ela não é apedrejada. Mas aí, pastor, então vamos lá. Mas não é isso que dá a entender. Eu não creio que neste texto está falando do adultério, porque fala assim, qualquer coisa indecente. Então, talvez ela não se comportou como ela deveria, né? Que antes, né? O comportamento era muito diferente de hoje, né? Talvez ela não se comportou como deveria. E eu particularmente creio que a carta de divórcio era dada de uma forma banal, como é hoje. Hoje, dentro das igrejas, tratado o divórcio. Então, não gostei, vou fazer uma brincadeira, não gostei da comida do jeito que ela fez, e ela não estava com a roupa comportada perto do meu servo, porque diz, qualquer coisa indecente, né? Então, eu até creio que poderia ser isso, né? E é claro, ia ser legítimo, né? Se ele fosse desposar e ela não fosse mais virgem. Mas no verso 3 não é mais essa situação. Porque já é a segunda união. Como é que explica isso, pastor? Não, a questão está lá. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e esse também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, lhe der a sua mão e despedir-se. Aparentemente, a questão se repete em função de um valor comum.
E vamos pensar que a coisa era banal. Se fosse banal, vamos hipoteticamente dizer que é banal. Deus diz que não está certo. Se é banal, não está certo. Deus diz, isso é Moisés que criou, não foi assim, não deve ser assim. Então, por isso que ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Vamos supor que isso aqui cria um precedente para pessoas pensarem que podem repudiar de qualquer forma. A pergunta, o que Jesus pensa sobre isso? Contrário. Ele já disse lá em Mateus 19, Moisés deu, por quê? Por causa da dureza do coração. Eu creio que aqui dureza do coração é insensibilidade à lei divina. A pessoa é dureza de coração, assim, quando uma pessoa é dura de coração, não quer aceitar a lei de Deus, não quer aceitar. Então, Moisés, por causa da dureza do coração, inclusive a questão de Moisés, existe um outro precedente lá, quando o povo de Israel se une a mulheres pagãs, e eles trazem maldição sobre o povo, e ali há uma ordem para repudiar essas mulheres para que a maldição cessasse. Eles contaminam o povo com mulheres pagãs, com mulheres idólatras. A questão é, aqui, claro, o Cocarelli, é que a gente primeiro precisa pensar que Moisés governava Israel de uma forma civil, religiosa, civil. Ele precisava organizar o povo civilmente e precisava liderar o povo espiritualmente. Então, quando a gente funde essas duas coisas, cria essa visão de conflito, né? Moisés organiza a sociedade daquela forma. Agora, parece então que Moisés organiza de uma forma contrária ao que Deus pensa. Algumas leis que Moisés instituiu civilmente eram leis que não necessariamente se alinhavam com o pensamento de Deus. Aí é uma discussão que dá para mais de metro, né, a gente fazer essas questões. Mas o que fica claro aqui, mesmo que Moisés tenha pensado de uma forma mais aberta sobre divórcio, Jesus fecha a questão. Vamos supor, Moisés pensou dessa forma. Jesus fecha a questão. Ele fecha a questão porque mesmo os fariseus, eles estavam ali, existia, você sabe, duas escolas que pensavam acerca do divórcio de forma diferente. Um aberto, pode divorciar, outra fechada, não pode divorciar. Levaram essa questão para Jesus. E o Senhor, que diz? A escola A ou a escola B está certa? Eu disse, a escola que está certa é aquela que foi instituída desde o princípio, que Deus uniu, não o separe o homem. E aqui não o separe o homem é criar leis para oficializar o divórcio. Deus uniu e o homem não pode criar leis para isso, mas nós sabemos que hoje em dia é mais fácil divorciar do que casar. É verdade. Tá bom. Mas vamos lá. Pode então, falar. Depois vamos para as questões práticas. Lá na sua igreja. Deixa eu só falar uma coisa. A senhora não quer responder. Não, eu nem sei a pergunta como eu não quero responder. É que, na verdade, eu concordo com o que o pastor disse. Eu acredito que nessa situação, eu não acredito que Moisés escrevia as coisas assim aleatoriamente. Eu creio na Bíblia de capa a capa mesmo, né? Mas eu creio que quando Jesus vai falar deste trecho, e Jesus estava falando de Deuteronômio 24, eu creio que ele estava dizendo isso. Olha, aquilo que Moisés falou lá, falou por causa da dureza de coração de vocês. E eu creio que ele completa com essa abertura no caso de adultério. É isso que eu quis dizer. Ficou claro, pastor? Ficou claro. Pode fazer sua pergunta. Então tá, a minha pergunta é... Eu deixo, vai. Tem um casal lá na sua igreja? Um casal não. Tem um casal na sua igreja. E aí eles brigam, chega a ter até agressão. Moral, física, não muito pesada, mas tem, empurra daqui, dá um tapa ali e tal. Aí eles vão lá no seu gabinete. Bom, pastor, nós queremos divorciar. E eu vou refazer minha vida. Não vou ficar sozinha, não, que não consigo pagar minhas contas sozinho, vou arranjar outra pessoa e tal. O que é que Deus pensa a respeito disso? Resposta? Não pode. Como assim não pode? Não pode, porque a Bíblia é explícita. Para mim, né, na minha interpretação, só em casos de viuvez é apoiado. E no caso de adultério, mas neste pastor, caso... olha o que a gente está vivendo. Não importa, pastor. Não importa, porque eu acredito
Para começar, a mulher não pode bater no marido, o marido não é, o problema não é o divórcio, são todas as outras questões que eles têm que resolver antes. Tá, mas eles não estão conseguindo resolver, mas tem que continuar? Se quiser se separar, não pode ter mais ninguém. Então, se separar, não casa mais? Não, não casa mais. O senhor concorda? Não é o que eu concordo, a Bíblia que diz, né? Se deixar a mulher que fique sem casar. Agora, se não conseguir ficar sem casar, que se reconcilie com a mulher. Sim. Tá bom. É o que a gente fala. Uma vez isso me abençoou muito quando eu me casei. Estou casado há 30 anos. Que bênção. E um dia o pastor que estava me aconselhando para o casamento, ele disse, risque do seu dicionário a palavra separar. Sim. Ela não é alternativa. Se você riscar separar, o que resta? Fazer dar certo. Fazer dar certo. Fazer dar não certo. tem outra alternativa. Eu falo a mesma coisa. Então, é como na sociedade, hoje nós temos uma sociedade liberal, uma sociedade às vezes libertina, mas nos tempos atrás você não tinha essa abertura. Uma mulher, nem existia divórcio, era desquite. Uma mulher desquitada era mal vista. Sim. Não é? Se hoje a gente chama coisas muito fúteis, né, de, como é que chama o termo, quando é bully, ou... imagina, naquele tempo, então, acho que a sociedade inteira seria punida, porque ela era marcada, ela tinha que mudar de estado, ela tinha que morar em outro lugar, porque a sociedade não aceitava a separação conjugal. E as mulheres, muitas vezes, injustamente, sofriam num casamento, não é? A opressão do homem, tanto é que surgiu. Por que surge o movimento feminista? Claro. Em função da opressão. Lógico que o movimento feminista descambou para um outro lado, mas ele nasceu dentro de uma questão justa. Mas é assim que Satanás faz, né, pastor? Ele pega algo legítimo, que realmente era legítimo, as mulheres, elas muitas vezes eram oprimidas pelos seus maridos, então Satanás pega algo legítimo e daí ele faz aquela que... Tá. Mas eu tenho pouco tempo, vamos lá, vamos para outra questão. Tá bom. Vamos lá. Tem o rapaz lá na igreja, que a esposa dele traiu, certo? Sim. Então, eu não consigo perdoar, não consigo esquecer, a gente não consegue mais ter intimidade, não dá. Para mim, ela está suja, eu não quero mais. Mas eu também não quero ficar sozinho, porque a Bíblia diz que é melhor casar do que ficar abrasado. Então, eu vou divorciar e vou casar de novo. A senhora faz o casamento? Faço. O segundo? Se a esposa adulterou e eu considero que ele está livre, então ele pode casar de novo. Então eu faço. Se for na igreja lá de Indianópolis, o senhor faz o casamento? Não faço. O que o senhor fala para ele? A gente já lidou com algumas situações na igreja onde duas pessoas chegaram lá, inclusive nessa questão. Eu creio, primeiramente, a questão não perdoar. Qual pecado que não pode ser perdoado? Esse é um pecado que não pode ser perdoado? Não deve ser perdoado? Mas ele não quer Você mais só a quebra moça. uma aliança por meio da imoralidade ou a aliança pode ser quebrada também por outras práticas? Eu creio que você pode quebrar uma aliança não só por uma questão de imoralidade, mas você pode quebrar a aliança por... Mas, pastor, se a moça continua com o amante dela lá... Sim, volto a dizer, irmão. A questão, primeiramente, a pessoa não quiser perdoar. Isso é um pecado. Não quiser perdoar. É lógico. O que a Bíblia diz? Que deve perdoar ou deve selecionar o que você pode ou não perdoar? Por outra parte, se você não perdoar o seu irmão da mesma forma que você julga, você vai ser julgado. A questão do perdão, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Não, alguns pecados eu devo perdoar 70 vezes 7. Outros pecados, nenhum. Existe esse precedente? Não existe. Pecado, todos eles podem ser perdoados, porque Deus nos perdoa, inclusive este. Mas Deus é Deus. Né? Não, mas o mesmo perdão que Ele nos deu, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Essa é uma questão. Tá bom. Agora, vamos supor que a pessoa realmente se mostrou um infiel, um não cristão, não é? Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Não sei, pastor, eu quero saber se o cara pode casar de novo. A questão, como nós tratamos a nossa igreja, nós não fazemos esse casamento. Eu recomendo que ele fique solteiro. Recomenda que fique solteiro e
por que nós não fazemos? Eu, como pastor, e aqui é uma questão nossa, do nosso grupo, da nossa denominação, nós não temos paz para rogar uma bênção para esse segundo casamento, entendendo que não é a vontade de Deus para aquela questão, não é a vontade perfeita de Deus para aquela questão. Então, não tenho paz. Eu não teria paz, porque na certidão do casamento vai aparecer. Fulano de tal, divorciado, papapá, se unir-se-á. Só pouquíssimo tempo. Um instante, nós tivemos uma situação assim na nossa igreja, onde a esposa traiu o marido perdoou. Inicialmente ele falou que não ia perdoar, mas ele é uma bênção mesmo, ele perdoou, mas ela disse, eu não te quero. Eu não te quero. Então, assim, ela não teve nenhum arrependimento por parte dela, ela não tentou, ela falou, eu não quero. É mais ou menos, eu não quero o seu perdão, né? Eu quero ficar... Some na minha vida. Tá bom. E nós casamos esse rapaz novamente. Tá. Rapidinho, sim ou não? O pastor que se casa de novo, se ele fica viúvo, pode continuar pastor? Viúvo? É. Sim. E se for divorciado? Eu não devia ter feito a pergunta, né? Então, pastor, é complicado porque... Rápido que eu tenho tempo. Eu tenho que pensar, porque a palavra... O pastor divorciou, casou de novo, ele pode continuar pastor, sim ou não? Ai, pastor, Eita. Não sei, eu Pastor preciso Marcos. pensar. Paulo diz claramente. O pastor viúvo casa a segunda vez. Pode. Mas Tá se livre. for divorciado, não. Não. Nem crente, imagina pastor. Marido de uma só mulher. Pronto. E a senhora está com dúvida? Não, pastor, então, porque eu creio que é marido de uma só mulher, eu creio nisso. De cada vez. Não, mas eu creio que quando a quebra da aliança, a pessoa está livre. Tá, ok. Muito bem, nós estamos chegando ao fim, infelizmente estouramos o tempo. Se alguém quiser a minha opinião, para jogar pedra lá, tem um vídeo meu no blog, tá bom? É só você consultar lá. Vou ver, hein, pastor. Vamos lá. Estão me chamando de pastor banana mesmo? Então, pode ir lá ver o vídeo e depois você joga a pedra. Vamos ver quem ganhou o brinde da grade, quem foi? O Edmir Tavares, lá de Juripiranga, na Paraíba. Parabéns, Edmir. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe.